Bom dia, turma, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, de Geografia, e hoje a nossa aula é sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria dar alguns recadinhos para vocês que vocês já devem ter ouvido em outras aulas minhas, tá? Falta pouco tempo para a gente terminar o nosso ano letivo e é importante que vocês coloquem as atividades em dia, tá, gente? Eu sei que vocês devem ter dificuldades em outras disciplinas e por isso que é importante que vocês coloquem a minha disciplina em dia, porque se vocês colocarem em dia, vocês não vão ter tanta coisa acumulada no final do bimestre, né? E como nós temos 2 aulas por semana, é importante que vocês coloquem nossas atividades em dia, tá? A nossa aula de hoje é sobre as mudanças climáticas e sobre também o aquecimento global. Ela está no caderno 4, página 10. Então, caderno 4, página 10, caso vocês queiram acompanhar a leitura no caderno, caso vocês queiram ler depois, tá? De qualquer maneira, eu vou deixar aqui na plataforma o caderno e as páginas que nós iremos estudar hoje, tá? Primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: você sabe o que é aquecimento global? Você pode pensar, professora, qualquer um sabe o que é aquecimento global. Mas será que sabe mesmo? Será que sabe os riscos que tem, as consequências que tem esse aquecimento global, como ele é feito, como ele é gerado? Será que as pessoas realmente sabem como é que isso acontece? Vamos pensar o seguinte, ó. Agora, em 2020, nós tivemos o ano mais quente de toda a história. Imagina, foi o ano mais quente que aconteceu durante toda a história da humanidade, foi 2020. Por que será que isso aconteceu? Lembrando que a tendência é que a cada ano fique ainda mais quente. Por quê? Porque a cada ano o aquecimento global ele vai evoluindo. E como é que funciona isso? Nós sabemos que tem o globo terrestre, ou seja, tem o universo, tem ali o planeta Terra, né? E em volta dele nós temos as camadas, que no total são 5 camadas que protegem o nosso mundo de todos os meteoros, enfim, dos detritos que venham do espaço. Então você tem aqui a Terra. Desculpa, gente. Só um minuto. Então você tem aqui a Terra e ao redor da Terra você tem as camadas que protegem essa Terra dos detritos que vêm do universo e também dos raios solares. Então é uma proteção para a Terra e também para os seres humanos e seres vivos e animais, enfim. Então, o que acontece? Quanto mais aquecimento global nós temos, quanto menos a gente cuida do meio ambiente, quanto mais poluição nós temos, mais finas e fracas vão ficando essas camadas. Existe um estudo que diz que algumas dessas camadas já estão perfuradas. Ou seja, aquela camada que foi feita naturalmente para proteger a Terra, ela já está sendo perfurada, já está abrindo fissuras nela. Isso pode entrar meteoros, meteoritos, pode entrar detritos, raios solares. Por isso que a incidência de câncer de pele tem aumentado. Por isso que o sol, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, é tão insuportável de tão quente. Por quê? Nós já não temos essa proteção tão aflorada quanto nós tínhamos, sei lá, há 500 anos atrás. Por quê? Porque hoje em dia, na contemporaneidade, a população ela não contribui tanto assim para que você tenha uma melhoria nessa qualidade de vida. A população hoje em dia ela contribui para o aquecimento global. E eu não vou falar que eu não contribuo. Todos nós contribuímos para esse aquecimento, todos nós. O próprio sistema capitalista contribui para isso. Por quê? Por exemplo, se uma marca de roupa sabe que as pessoas compram a roupa daquela marca com muita frequência, todos os dias aquelas pessoas estão naquela loja comprando aquelas roupas, e aquela marca de roupa sabe disso, ela vai produzir cada vez mais roupas, certo? E se ela produz cada vez mais roupas, ela vai gastar cada vez mais água e, consequentemente, vai gastar cada vez mais recursos naturais. E, consequentemente, essa água, esse consumo excessivo de água, ele vai faltar em algum lugar. Então, alguma comunidade, algum grupo vai ficar sem água, ou vai pagar mais por aquela água,
Por quê? Porque é um bem que nós pagamos e é um bem natural. E quando você tem a diminuição dessa água, e quando você também tem a diminuição, por exemplo, das árvores, isso impacta na respiração, no oxigênio, isso vai impactando, gente. São degraus de impactos que acontecem, tá? Por exemplo, essa semana passada agora, eu vou contar um caso para vocês. Eu vi no Facebook uma postagem lá dizendo que no Amapá a conta de luz é caríssima, caríssima, caríssima mesmo. Você deve pensar assim, bom, para os nossos padrões hoje em dia, uma conta de luz deve custar, sei lá, uma conta de luz cara, né? Uns R$300, numa casa que consome muita luz. Lá não, lá é 3 vezes mais. Essa postagem do Facebook que eu vi, era uma postagem dizendo que a conta de luz estava R$700, a conta de luz. Pensa comigo, numa população brasileira, que a maioria recebe um salário mínimo, que é menos de R$1.000, com os descontos do INSS, tem que pagar aluguel, alimentação, às vezes saúde, às vezes uma ida ao hospital, enfim, lazer, coisas básicas. Gente, vai sobrar R$700 para você pagar a luz? Deve pensar assim, professora, mas essa casa aí deve estar gastando muita luz. Não, gente, é uma realidade. No Amapá, a conta de luz é muito cara para toda a população. E assim, o Amapá, como a maioria do norte, ela é esquecida pelo Brasil. Infelizmente. Infelizmente, a região sudeste do Brasil, ela é muito valorizada, ela é super valorizada. Acaba que as outras regiões, principalmente o norte, ficam ofuscadas, né? Então, você pensa comigo, bom, se essa conta de luz lá tá tão cara, e não é porque as pessoas consomem tanta luz assim, é porque os recursos naturais estão acabando lá, ou outra possibilidade é que a companhia de luz esteja superfaturando as contas. Isso também é uma questão viável. Mas a gente tem que entender o seguinte, não sei se vocês se recordam, há poucos anos atrás, não lembro quantos anos atrás especificamente, mas eu lembro que há poucos anos atrás, em Brasília, porque eu sou de lá, né, eu moro lá, em Brasília teve a questão do racionamento de água. Como é que funcionava esse racionamento de água? Se teve aqui em Águas Lindas, vocês podem comentar comigo, tá? Como é que funcionava esse racionamento? Em 2 dias da semana, a gente ficava sem água. Então, a cada 2 dias da semana, a CAESB fez lá uma pesquisa e determinou, ó, de tal a tal dia, tal lugar vai ficar sem água, tal a tal dia, tal lugar vai ficar sem água, e assim ela fez. Então, por exemplo, sei lá, nas segundas e terças-feiras faltava água em X lugares. Quarta e quinta-feira faltava água em X lugares. E assim ia faltando para que pudesse haver esse rodízio de distribuição de água. Por quê? Porque essa barragem que fica bem aqui no início de Águas Lindas estava secando. E por que isso acontece? Já que Brasília e o entorno de Brasília, Águas Lindas, Valparaíso, enfim, chove muito e estava faltando água na barragem. Porque o consumo de água estava sendo muito grande. Era um consumo de água excessivo. E isso mudou? Vocês acham que isso mudou? Não mudou. O que acontece hoje é que está chovendo cada vez mais, mas não mudou. Então, as pessoas continuam gastando esse tanto de água de maneira natural, como se isso não tivesse uma consequência. Gente, pensem o seguinte, os recursos naturais, eles não são finitos, eles são finitos. Nós habitamos o planeta Terra, mas que ele tem maior parte de água. Só que a maior parte dessa água é água salgada, não é água que a gente pode consumir. A gente tem que pensar nessa questão, porque o ser humano não vive sem água. Se você não tem água, não tem chuva, você não tem plantio, você não tem como respirar, você não tem como comer, como se alimentar, como beber água, como nada. Então é uma questão super importante que a gente pense sobre isso, tá? Finalmente, entrando na nossa aula de hoje, ele diz sobre o aquecimento global, como eu já havia dito para vocês, e sobre as mudanças climáticas. Bom, vamos pensar o seguinte. Imagina só que há 50 anos atrás,
no dia 16/11, que é o dia de hoje, estava bastante frio, assim, aquele frio que você tinha que usar um casaco, porque estava um tempo bem friozinho. Hoje, em 2020, o tempo está mais quente. Vamos pensar o seguinte: será que essa mudança de temperatura tem a ver com o aquecimento global? Será que você tem um lugar que ele é mais quente, ou um lugar que é mais frio, ou então você tem essa temperatura desregulada, por exemplo, hoje faz muito frio, amanhã faz muito calor, e você tem essa temperatura mais desregulada? Será que isso é em virtude do aquecimento global? Com certeza. A gente tem que pensar isso. Então, se você tem um lugar, um ambiente onde ele sofre essa interferência do aquecimento global, você pode sim ter mudanças climáticas. Então, por exemplo, imagina só, esse ano, agora em 2020, agora em novembro, tem alguns dias que está chovendo, certo? Pode ser que ano que vem, em 2021, em novembro não chova? Pode, porque ele pode sofrer essas interferências das mudanças climáticas, tá? Então, quando você tem essa interferência do aquecimento global e da mudança climática, tudo altera ao redor da sociedade, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a relação do aquecimento global com as mudanças climáticas? A interferência de um para o outro, ela é 100%. Se você tem aquecimento global, logo você terá mudanças climáticas naquela região. Já deve ter ouvido falar, algum parente seu mais idoso, falando assim: na minha época, aqui era muito mais... Aqui o tempo era mais frio, aqui era mais fresco, hoje em dia está muito quente. Já devem ter ouvido falar isso. Por conta do aquecimento global. Quanto mais aquecimento global você tem, quanto mais interferência você tem disso, maiores serão as mudanças climáticas. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, está vendo essa imagem aqui? Nós temos duas imagens. Uma imagem que tem um carro alagado. Você tem uma outra imagem que é de um sertão, no Nordeste, onde você tem o solo muito seco. Você tem essas discrepâncias. Em um, teve muita chuva, alagou o carro, e outro, você tem um solo muito seco. O que a gente pode pensar disso? Bom, primeiro, nessa imagem onde você tem um carro alagado, primeira coisa, esse lugar que fica em Bangladesh. Esse lugar, primeiro de tudo, ele não tem uma organização, ele não tem uma pavimentação boa. Segundo lugar, esse lugar, ele não tem uma questão educacional em relação ao meio ambiente. Então, é um lugar que as pessoas jogam muito lixo na rua, entopem os bueiros e, consequentemente, as ruas ficam alagadas, tá? Também é um lugar que você também não tem um planejamento urbano para que você tenha áreas de escoamento e tudo mais, então as regiões ficam alagadas. No Brasil a gente tem esses exemplos? Sim, temos. Então, por exemplo, São Paulo, direto você vê no noticiário que as ruas estão alagadas porque não tem um bom planejamento urbano, as pessoas não são educadas ambientalmente, então as pessoas jogam muito lixo na rua. Quando você tem muito lixo na rua, você acaba alagando esse espaço, acaba também bloqueando esses bueiros com esse tanto de lixo, tá? Então, para entrar na nossa aula de hoje, ele diz o seguinte: o uso indiscriminado de combustíveis fósseis é a emissão de gases poluentes, intensificadores do efeito estufa, causam um aumento de temperatura média global. Então, por exemplo, quando você está no ônibus, então está num carro, quando você tem esse uso intenso desses combustíveis fósseis, eles estão diretamente ligados ao aumento desse efeito estufa e, consequentemente, ao aumento dessa temperatura. Por que efeito estufa? Porque parece que você está numa estufa mesmo, de tão quente que fica. Então, você tem essa ligação direta com o aquecimento global, tá? Para os cientistas, o uso dos combustíveis fósseis como matriz energética na produção industrial e como combustível de automóveis, somando ao aumento do desmatamento das florestas, tem provocado desequilíbrio na atmosfera. Então, além de você ter a queima desses combustíveis, além de você ter esse uso desenfreado dos produtos nas indústrias, as indústrias terem que produzir cada vez mais, e ainda tem o combo do desmatamento das florestas.
Com tudo isso, você tem um elevado aumento nessas mudanças climáticas e, consequentemente, um aquecimento global muito mais acelerado, tá? Estima-se que ao longo do século XX, a temperatura média do planeta Terra tenha aumentado aproximadamente 0,6 graus. Então, olha só, se você comparar o século XIX com o século XX inteiro, ele teve um aumento de 0,6 graus na temperatura. Ou seja, no século XIX, a Terra era mais fria. E, consequentemente, está vendo que ao passar dos séculos, a Terra vai ficando mais aquecida por conta do aquecimento global, tá? Sugerem que haja um aumento ainda maior caso não ocorram mudanças significativas no modelo de sociedade consumista. Lembra que eu falei para vocês, né? Quanto mais a sociedade consome, quanto mais as indústrias precisam gerar esses recursos, quanto mais as indústrias necessitam produzir, maior será o aquecimento global. Por quê? Porque você tem uma produção desenfreada, você tem uma população na sociedade que não consegue ter essa educação ambiental. Então, você tem uma sociedade que é extremamente consumista e ela tem esse elevado nível nesse aquecimento, tá? Esse aumento de temperatura tem provocado mudanças climáticas em diversos lugares do planeta, como o derretimento do gelo nas calotas polares e elevação de níveis do oceano. Então, você já deve ter ouvido falar no noticiário também que, devido ao aquecimento global, como agora os raios do Sol estão entrando diretamente, por conta dessas fissuras que a gente tem nas camadas que protegem a Terra, então você tem agora também o derretimento dessas camadas polares e, consequentemente, você tem também um aumento no nível do mar. Imagina só, se você tem esse aumento no nível do mar, pode ser que futuramente, a gente não sabe quantos anos, pode ser que daqui a muitos anos a Terra vire somente água, pode ser que daqui a muitos anos o mar consiga cobrir toda a Terra. Por quê? Porque se você tem um aquecimento global que ele está em andamento, em um andamento muito rápido, e ele causa elevação no nível dos mares, pode ser que com essa elevação no nível dos mares ocorra sim o cobrimento total dessa Terra com essa água, tá? E a redução de chuvas nas florestas tropicais. Então, você tem menos chuvas. Quando você tem menos chuvas, você tem menos solos férteis, você tem menos produção, menos reprodução dessas árvores, tá? E a expansão de desertos e a constituição de inundações e tempestades em diversos lugares do mundo. Tá vendo como tá tudo desregulado? Você tem poucas chuvas no lugar onde tem que chover mais. Você tem um aumento no nível do mar, você tem derretimento de geleiras, você tem uma respiração, um oxigênio de baixa qualidade, você tem ruas alagadas, você tem regiões desérticas sendo ampliadas. Então, a gente tem que pensar nisso como o futuro. Como é que nós vamos viver no futuro com esse aquecimento global? Será que 2021 vai estar ainda mais quente do que estava em 2020, igual esse ano foi um ano extremamente quente, né? A gente tem que pensar muito nisso para a gente poder repensar as nossas atitudes, como a gente está lidando com o planeta Terra, tá? Pode parecer chato, repetitivo, todo ano escolar a gente fala sobre aquecimento global, mas é um assunto muito necessário. Se a humanidade soubesse tratar essa questão ambiental de uma maneira consciente e educada, as coisas seriam muito diferentes do que são hoje, tá, gente? A gente tem que pensar muito nisso. Gente, a aula de hoje foi essa. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem me mandar mensagem, tá bom? Obrigada e tchau.